Graça e paz, igreja. Amém? Quantos estão felizes, digam amém. Glória a Deus. Vamos se ajeitando. Antes de dar início aqui à palavra, vocês estão me ouvindo bem? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês rapidamente como é que tem sido a nossa vida. A gente, como todos são sabedores, nós adotamos uma criança, a Dulce, né? Ninguém diz uhul. Ah, tá. E tem sido os dias muito prazerosos, muito bons, eu poder ser um pai, né? Integral, 24 horas por dia. E eu tenho aprendido muito juntamente com Rosa sobre conhecer um pouco mais do coração de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Por favor, sinta-se à vontade a levantar a mão para dizer sim ou não, tá bom? Quantos de vocês aqui já pensaram, não é que você vai adotar, já pensaram em adotar uma criança? Levante a mão. Muito obrigado. Quantos aqui desejam adotar uma criança? Levante a mão, é diferente. Muito bom. Terceira pergunta, quantos aqui vão adotar uma criança? Muito bem. Quero dizer para você que você vai viver os momentos mais extraordinários na sua vida. Você vai experimentar a profunda graça do Senhor. Para mim, não existe hoje uma forma mais impactante de que responder a uma voz, a um clamor que sai do coração de Deus, que é adotar uma criança. E existem várias formas de você adotar uma criança, sabia? Você pode adotá-la, mas você pode ser também uma família acolhedora, que você traz essa criança para sua casa e cuida dela por um determinado período. Existe o apadrinhamento, que você pode ir lá e escolher uma criança e exercer algum tipo de cuidado, sendo ele emocional, quando você vai brincar com a criança, ou financeiro, onde você paga um curso para ela, ou esqueci a outra forma de apadrinhamento, mas o certo é que de você poder responder a um clamor que sai do coração de Deus. E eu e Rosa, nós escolhemos adotar a Dulce, e tem sido dias desafiadores, literalmente, mas eu quero dizer para você que vale muito a pena responder a Deus. E eu gostaria de, para encerrar, em dizer que a Dulce, ela não é do pastor Edu e nem da profetisa Rosa. Eu acredito que a Dulce é nossa. Domingo passado, tudo isso para contar o testemunho. Domingo passado, eu recebi uma oração semelhante à oração da minha ordenação a pastor. O irmão me abraçou por trás e começou a orar por mim, e eu sentia que as lágrimas deles, que ele caía no meu braço, e caiu, parecia fogo, uma lágrima quente, parecia brasa viva. E aí ele disse para mim assim: talvez você pense que Deus escolheu a Dulce para você, mas não foi assim. Na verdade, vocês foram escolhidos para a Dulce. Foi o Berg que orou por mim assim. Berg, aquela oração que tu fez por mim domingo passado, eu lembrei exatamente como foi no dia da minha ordenação,
onde o pastor Isaías orava por mim, e as lágrimas caíam nos meus braços, e parecia chamas de fogo. Deus me impactou, você não tem ideia naquele dia, e como se o Senhor estivesse me ungindo ali, me selando ali, dizendo: eu te escolhi para ser pai da Dulce. E eu louvo a Deus pela tua vida, Berg. Eu queria dizer para você que você não deve se conter todas as vezes que o Senhor falar ao teu coração ou quiser te usar para algo. Amém? Eu gostaria de orar por você, meu amigo, já de primeira. Vem aqui à frente para orar por você. Vem aqui, assim, Núbia também. Eu gostaria que os irmãos orassem pelo Berg e pela Núbia. Deixa eu dizer algo para você, cara, que eu nunca te disse antes. Presta atenção. Talvez alguns de vocês saibam aqui. Teve um dia, Berg, eu vou ser bem sincero com você, que eu pensei em desistir de você, cara. Eu falei: eu não aguento mais aquele homem. Aí, Berg, escuta o que eu vou dizer, sendo sincero. Deus me fez ver você, uma criancinha ruiva, pequenininha, sabe? Aí Deus falou para mim assim: e se eu te der o Berg para você cuidar de conta? Um menino como o Berg. Aí eu falei: Senhor, eu aceito, Deus. Depois daquele dia, Berg, eu passei a te chamar de uma forma como jamais amei ninguém na minha vida, cara. Você é um filho querido, cara. E nós queremos abençoar a tua vida, Berg, assim como a vida da Núbia. Senhor, nós queremos orar pelo nosso amigo Berg. O Senhor já sabe o que eu amo. E sabemos que também o Senhor o ama de uma forma especial. Nós oramos pela tua paternidade, Deus. Nós oramos pelo teu cuidado, pelo alinhamento de todas as coisas. Obrigado pelo Berg, Senhor, porque por meio da sua vida o Senhor nos ensina a perseverar, nos ensina a ser pai, nos ensina a ser amigo, nos ensina a ser filhos. Nós te abençoamos em nome de Jesus, para que você exerça uma paternidade dos céus, uma paternidade do Senhor. Que o Senhor te atravesse com o seu Espírito, que o Senhor te unja com o seu óleo santo. Nós te abençoamos para que você seja frutífero sobre essa terra. Nós te abençoamos para que você cumpra o seu destino profético. Tu és um filho amado em quem o Pai tem prazer. Nós te abençoamos como família, assim como toda a tua descendência, em nome de Jesus. Falando de coração, no coração de Deus, abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Provérbios 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu, guarda o quê? Porque dele
procedem as fontes da vida. Preste atenção, fique comigo. A Bíblia fala, em vários momentos, nós encontramos nas Escrituras, falando sobre o coração. E nós poderíamos perguntar, né, mas que tipo de coração é esse que a Bíblia fala? Como vemos aqui em Provérbios 4, 23. Certamente não é esse órgão pulsante que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Na Bíblia Sagrada, nós vemos que o coração está relacionado ao centro da vida, onde formam nossos pensamentos, sentimentos, intenções e até mesmo as nossas decisões é forjada dentro do nosso interior. Na Bíblia, o coração é uma metáfora para o centro do ser humano, a essência de quem nós somos. Fala do o meu eu interior. Fala dessa pessoa integral como um todo. Fala do meu eu secreto. Fala dessa pessoa, quem eu sou diante de Deus. E fala desse lugar de habitação. A Bíblia fala várias vezes sobre coração. E uma pergunta que nós podemos fazer aqui hoje: que tipo de coração pode glorificar a Deus? Que tipo de homem interior agrada a Deus? Entre vários personagens bíblicos, eu poderia usar aqui gostaria hoje de usar Davi, porque para mim Davi é uma das maiores referências sobre coração. E porque Davi, como todos já sabem, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que está lá em Atos capítulo 13, verso 22, diz assim: achei a Davi, aqui é Paulo no seu discurso pregando, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sem dúvida alguma, acima de Davi está o referencial dos referenciais, que é o coração de Deus. Mas Davi, ainda que não foi um homem perfeito, foi um homem com um coração rendido, com um coração sensível, com um coração humilde diante de Deus. E muito em Davi nós encontramos um referencial para as nossas vidas. Davi, de forma muito especial, para mim ele revela muito aquilo que está no coração do Senhor. E nós poderíamos falar várias características de Davi. Davi tem muitos feitos, muitas atitudes que agradaram o coração de Deus. Mas hoje em especial, falando sobre esse coração que glorifica a Deus, que é o título da minha mensagem, o coração que glorifica a Deus, eu gostaria de citar 3 características sobre a pessoa de Davi, que fala do quanto nós vemos em Davi
características que glorificam a Deus e que nós possamos aproveitar elas para a nossa vida e para a nossa comunidade. Quem está comigo, diga amém. Eu achei muito interessante hoje, quando o primeiro louvor, porque as meninas louvaram sobre o coração, né? Sobre querer conhecer o coração de Deus. Eu falei assim, uau, obrigado Jesus. Já confirmou a palavra de hoje. Não voltar perdido. E quais são essas 3 características que nós poderíamos aplicar para os nossos dias de hoje? A primeira característica que eu gostaria de falar é sobre Davi. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Davi, ele tinha um cuidado muito especial com as ovelhas de Jessé. Davi, lá em 1 Samuel, versículo 16, no verso 7, no 10 e o 11, fala que o Senhor falou a Samuel. Quando Samuel começa a olhar para os filhos de Jessé, cada um mais bonito que o outro, os meninos grandes, fortes, fisiculturistas, marombinhas. Aí Samuel olha para ele e já fala, pronto, Eliabe, vou abençoar ele. Aí Deus interrompe Samuel, que foi ungir um novo rei de Israel no lugar de Saul. Quando chega o filho mais velho, fala, não é esse. Eu acredito que Samuel perguntou, mas por que, Senhor? Olha que menino bonito, que nem um Jazen assim, todo bonitão, forte, musculoso. Não, olha o que diz: o Senhor não vê como o homem vê. 1 Samuel, verso 16, do verso 7 até o 11, vai estar contando essa história. Estou aqui fazendo uma síntese desses versos. E diz, o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o coração. O homem, ele vê o que está por fora, mas Deus vê aquilo que está dentro. E nós somos muito habitolados nisso, irmãos. Temos facilidade de julgar o lado de fora do outro. E esquecemos que aquele outro, pelo qual julgamos, está passando por um processo interno por Deus. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o quê? O coração. E Davi, aí passam-se todos os 7 filhos e fala assim, e aí? Acabaram-se todos os seus filhos, Jessé? Samuel pergunta para Jessé. Ele fala, não, ainda tem um ainda, o mais novo, o mais moço. Só que ele não está aqui entre os maiorais. Só que ele não está aqui entre os grandes. Só que ele não está aqui entre os prediletos. Só que ele não está aqui entre aqueles que é visível aos olhos humanos. Ele está escondido, apacentando as ovelhas, escondido atrás das malhadas. Antes de ser ungido rei, Davi estava lá ele, pastoreando as ovelhas de Jessé. Cuidando das ovelhas de seu pai. Sabe o que me chama a atenção no coração de Davi? É que Davi, cheio de humildade, ele não se importava de ser apenas um pastor de ovelhas. Davi, em sua plena humildade, Tiago, não se importava de não estar nos banquetes mais elevados da sua casa. Ele só queria estar
cuidando das ovelhas do seu Pai. Nós aqui estudamos uma palavra há algumas quartas-feiras atrás. Quem consegue lembrar da palavra? Que retrata sobre esse ato de pastoreio. Poimenia. Eu sinto e ouso a dizer, Deus se agradava do coração de Davi, porque Davi, ele era um simples pastor de ovelhas, e que isso, mais na frente, muito iria significar para nós nos dias de hoje. Deus se agradava, e Deus se agrada daqueles que cuidam das ovelhas. Poimenia, para quem não sabe, significa pastoreio mútuo. Aplicando isso para nós, será que nós temos sido como Davi? Será que a gente tem pastoreado o rebanho de Cristo? Talvez você pergunte para mim, mas pastor, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não recebi o óleo da unção sobre a minha vida. Não é sobre isso que nós estamos falando. Poimenia tem a ver, onde nós juntos, cuidando uns dos outros, glorificamos a Deus. Igreja do Senhor, o primeiro ponto dessa pregação hoje é: se você está vivendo uma vida individualista, apenas preocupado em ser pastoreada por alguém, você está fora do propósito eterno de Deus, e você não está agradando a Deus. O seu coração não agrada ao Senhor. Deus nos chama a viver uma vida onde juntos cuidamos do coração uns dos outros, irmãos. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 2: levem os fardos uns dos outros. Olha o que, Gálatas 6, 2: levem os fardos uns dos outros. Hebreus 10, 25: não deixai as vossas congregações, não deixai as vossas comunidades, não se afaste do rebanho, não deixe de congregar, como é de costume de muitos, que se afastam do rebanho, vivem uma vida individualista. E Hebreus capítulo 10, verso 25 continua: não deixar de congregar, como é de costume de muitos, mas encoraje, admoeste uns aos outros no Senhor, quanto mais que vede que vai se aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, verso 25 dá um alerta para nós. Temos encorajado uns aos outros, temos carregado os fardos uns dos outros, temos impartido vida uns com os outros, temos servido de alimento, temos nos alimentado e servido o outro. Poimenia é uma característica da igreja e não uma vocação de um homem. Se trata de um chamado, uma vocação para o coletivo. A partir de hoje, procure alguém para você impartir o coração. Saia de uma frieza espiritual. Como o Melvin disse na pregação passada, uma preguiça espiritual, onde você parece que só quer usufruir. Nós temos projetos como o Contraturno. Tu não acha que aliar os cordeirinhos de Cristo? Nós temos projetos como o Cataleste, onde nós contribuímos e ajudamos famílias num bairro muito humilde aqui da nossa Zona Leste.
Será que ali não há os cordeirinhos de Deus? E em nossos meios, e em nossa rede de amigos, eu gostaria de orar com você hoje. Eu queria orar com você, mas antes de orar, eu queria convocar você. Não viva uma vida sozinha, solitária. Não vive uma vida individualista. Não se afaste do rebanho do Senhor. O rebanho é proteção para você. O rebanho é cura para você. E nesse lugar, cuidando das ovelhas do meu Pai, é que Cristo é glorificado. Você não nasceu nesse novo homem interior para usufruir, para ser apenas alimentado. Não, Deus nos chamou para vivermos uma vida de entranháveis afetos de misericórdia, onde a minha vida está entrelaçada com meu irmão, onde nós comemos do Cristo, impartimos Cristo. Só é possível dividir Cristo, liberar Cristo, quem está escondido atrás do rebanho do meu Pai. Quem aprende a cuidar, também aprende a proteger. Uma outra característica que eu vejo em Davi, missionária Áurea, minha mãezinha, é que Davi não só estava inserido no aprisco do seu pai, não estava só cuidando das ovelhas, apacentando, observando. Davi tinha sangue nos olhos, era impetuoso, ele lutava, ele brigava se fosse preciso pelas ovelhas. E a segunda característica de Davi, se a primeira é, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, a segunda é, Davi protegia as ovelhas. Escute, irmãos, olha o que diz em 1 Samuel, verso 17, 34 ao 35. Davi chegando diante de Saul, próximo a lutar contra um gigante, chegou para Saul assim: Saul, fica tranquilo, confia no filho. Quando aparece um leão ou um urso, eu vou atrás dele e livro a ovelha da boca deles. Antes de vencer o gigante, lá estava Davi, o menino Tiago. Quando ele via que o urso ou o leão tragava e ia querer pegar a ovelha, ele saía correndo e dizia: aqui não, porque essas ovelhas é do meu pai. Davi não apenas cuidava, ele lutava, ele protegia. A sua coragem revelava o seu amor. E além de revelar o seu amor, a sua coragem revelava a sua responsabilidade. Olha o que está escrito em Atos capítulo 20, verso 28 ao 29. Cuidem, protejam o rebanho que Cristo comprou com seu próprio sangue. E a parte anterior: cuidem de vocês mesmos e do rebanho do Senhor. Por favor, irmãos, atenção aqui agora. Como jamais na história do cristianismo, nós precisamos estar atentos, zelosos, cuidadosos e em proteger o rebanho de Cristo Jesus.
Vamos sair de uma esfera macro para uma esfera micro. Escute, por favor. Nunca, jamais na nossa história, como Tamenhon Porto Velho, foi necessário proteger o rebanho de Cristo. Nossa comunidade tem aumentado, tem crescido, tem se desenvolvido, e tudo bem. Estamos respondendo uma palavra que o Senhor disse para nós. O Senhor disse que esse ano viveríamos o tempo de velador, que o Senhor acrescentaria mais filhos. E uau! Se é Ele que está acrescentando, como não receber os filhos? Se o Senhor está mandando para cá, que venha. Se o Senhor está enviando, Senhor, eis-nos aqui. Mas existe uma proteção aqui que nós precisamos ter. Primeiro, a primeira proteção é em guardar o coração dos nossos irmãos que estão chegando. Muitos de nós estamos com a vida totalmente quebrada, destruída. E uma das primeiras palavras aqui que o Senhor gravou em meu coração, quando eu estudava sobre um homem que glorifica a Deus, eu pude refletir para nossas vidas que nós precisamos assumir uma responsabilidade hoje, de poder curar, proteger, sarar o coração dos nossos irmãos que estão chegando para caminhar com a gente. Quem está atendendo, diga amém bem forte. Porque muitos dos irmãos que chegaram com o coração machucado, com o coração ferido, e cabe a mim e a você a proteger esse coração. Uma outra coisa que me chama a atenção sobre esse proteger está: muitos irmãos que estão chegando não estão com o coração machucado, né, missionária Aura? Estão bem, só que eles entenderam em Cristo, e eu estou falando dos genuínos, que ao chegar aqui, terão sua vida acrescentada, porque ouviram do Senhor, que aqui tem pão, e que aqui tem vinho para comer. Então cabe à nossa igreja, como Davi, proteger esse coração, instruir esse irmão, no caminho que ele deve andar. Mas não se enganem, também existirá outro tipo de pessoa chegando, e talvez esse tipo de irmão, o Senhor vai nos dar, só para arrancar dele o leão ou o urso, que está tentando tragar as ovelhas de Cristo. Irmãos, eu falo isso com muito temor. Nós vamos orar por isso também no final. Mas olha o que diz as Escrituras em Tito, capítulo 1, verso 8 e 10. Apeguem-se firmemente à mensagem fiel, para encorajar e refutar todos que se opõem à sã doutrina. O Senhor disse para nós que nós guardaríamos as palavras, né, Ana? Que nós seríamos guardiões das palavras, para que ninguém roubasse aquilo que o Senhor disse sobre cada um de vocês que aqui se encontra. Há hoje uma urgência, irmãos, de exercermos o cuidado, mas protegermos o rebanho de Cristo. A terceira característica que eu aqui encontro, que eu gostaria já de finalizar, a primeira característica é Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi estava no rebanho, escondido, cuidando. Porque Davi também, ele protegia o rebanho.
E a terceira característica que eu quero aplicar aqui para nós hoje é que Davi era um homem de devoção. Davi devotava a Deus, devotava ao Senhor. Davi ministrava o coração de Deus. Davi, ele tinha um coração totalmente apaixonado pelo Senhor. Em cada Salmos, nós vemos um homem que amava a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Nós vemos o Salmo 23, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me fará falta, porque nele confio. Nós vemos no Salmo 27, verso 4: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Davi era um homem do secreto. Davi era apaixonado pela presença. Davi, ele trocava qualquer coisa, eu acredito, para estar com o Senhor. Mais valia 1000 anos, mais valia um dia na presença de Deus do que 1000 anos em qualquer lugar. Davi era apaixonado por Deus. Davi, ele conhecia os segredos do coração de Deus. Davi tinha intimidade com ele. Davi, sem dúvida alguma, era um homem segundo o coração de Deus. E o seu coração glorificava a Deus, porque ele estava naquele lugar, no lugar secreto, no Tameor, escondido. Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, entra no teu secreto, entra no teu quarto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Eu não acredito que esse verso está falando de uma prosperidade financeira. Eu não acredito que esse verso, assim como Davi orou, que o Senhor é meu pastor e não me faltará, está falando de um suprimento emocional. Eu creio que quando Jesus fala isso, que Deus recompensaria aquele que entrasse no secreto, seria com a presença dele. Davi era o homem do secreto. E uma das características dessa casa é uma igreja do secreto, é um povo do secreto. Ontem foi tão legal na igreja das casas, né, Carol? Ontem eu falei assim, já chego, quero um pouco de foguinho hoje também. Irmão, vamos só adorar a Deus hoje. A gente conversou um pouco, né? Mas vamos só adorar. Aí pensa um cara que era preconceituoso em pagar a luz, irmão. Eu achava horrível aquilo. Aí eu falei, mas hoje não, hoje eu entendo diferente. Aí eu falei, vamos apagar a luz, se tiver que apagar a luz, se tiver que acender a luz, se tiver que colocar a luz, não importa, só quero a presença. E a gente pagou a luz, eu mandei para você. E a gente começou a chapar na presença de Deus. Nós somos o povo do secreto. Nós somos o povo que é escondido, que cuida uns dos outros, mas nós somos o povo que protege o coração dos outros. Mas de nada é válido essas coisas, Melvi. De nada é mais válido essas coisas se nós não estivermos nesse lugar de devoção. Para que estar junto das ovelhas? Para que estar cuidando de alguém? Para que estar protegendo se eu não me sacio naquele que é o dono das ovelhas? Um coração que glorifica a Deus é aquele que serve no anonimato, luta pelo rebanho, mas está dobrado diante de Deus. Dia e noite ele dobra-se diante do Senhor.
porque ele sabe que é do Senhor, é desse lugar de intimidade, é desse lugar de entrega, é esse lugar de devoção, é esse lugar de busca, é esse lugar de intensa intimidade, é que somos revigorados. Que homem é capaz de tirar uma ovelha da boca de um leão? Que homem é capaz de tirar uma ovelha da boca de um urso, se não for pela presença de Deus? Como está no meio das ovelhas se eu não tenho um dono das ovelhas? Um coração que glorifica a Deus é um coração humilde. Tudo isso Davi fazia. Cuidava, protegia, adorava, a partir de um lugar de humildade, Cleive. Davi, quando foi ungido rei, irmãos, ele não pegou uma faixa e disse: agora eu sou o rei de Israel. Ele não fez isso. Davi, quando foi ungido rei, ele não pegou sua credencial e apontou: pastor ou rei de Israel. Davi não foi batendo no peito dizendo: agora eu mando mais do que vocês aqui, não. Perto de derrotar Golias, lá estava o menino, que nem para a guerra foi, com a sua marmitinha, levando comida para os seus irmãos. Com a sua marmitinha, um badeco, servindo seus irmãos. Será que a gente se perdeu no meio do caminho? Será que a gente se perde no meio do caminho às vezes? A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Estou terminando. Será que a gente está achando que é algo melhor do que alguém? Porque dia após dia o Senhor acrescenta alguém aqui? Será que desprezamos nossos irmãos porque tiveram uma revelação limitada para o seu tempo? Será que batemos no peito dizendo que somos maiorais do que os nossos irmãos? Ou será que somos aqueles que levam a marmitinha para servir na batalha a eles? Será que somos aqueles que sabem do seu propósito, está servindo as marmitas para aqueles que estão na batalha? Um coração que glorifica a Deus é um coração que cuida das ovelhas com fidelidade, protege com coragem e adora com extrema devoção.